Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Celos Cast, o podcast da Celos feito exclusivamente para você. Informações pertinentes à previdência, saúde ou qualquer informação e que afeta diretamente você, participante. Acompanhe em todos os nossos episódios que traremos informações importantes para vocês. Hoje nós temos nosso 8º episódio. Esse 8º episódio ele é feito exclusivamente para que você conheça um pouquinho mais o que foi a Celos em 2024, o que estamos tendo de ações agora no presente e quais nossas estratégias de futuro. Para falar um pouquinho mais sobre esse resultado de 2024, nós temos dois convidados muito especiais. Nós temos o presidente da Celos, senhor Ivécio, e o nosso diretor Leandro, diretor administrativo financeiro. Então, uma boa tarde a vocês, sejam muito bem-vindos. E nós podemos começar, então, nossa primeira pergunta diretamente ao nosso presidente. Ivécio, seja bem-vindo. Ivécio, diante dos resultados de 2024, qual é a sua visão? O que você poderia nos abordar um pouquinho? Qual foi o resultado esperado em 2024 e qual é a projeção para 2025? Olá, Gil. Olá a todos aqueles que nos acompanham aí, o Celos Cast, né? A Celos, nós já estamos indo para o 8º episódio, desse que tem sido um sucesso junto aos nossos participantes. Nós não temos como falar de 2024 sem falar de 2023 primeiro, né? 2023 foi o ano que nós, tanto eu quanto o diretor Leandro, iniciamos o mandato na Celos. A gente fez um período de preparo, porque foi em 2023 que nós startamos o nosso planejamento estratégico para um ciclo de 3 anos, que vai de 2024 a 2026. Ainda em 2023, a gente startou alguns projetos novos na Celos, como, por exemplo, uma nova política de gestão atuarial, que foi lançada ainda em 2023, e no final do ano também lançamos o nosso rol de, digamos assim, planos de saúde essenciais, né? O pacote essencial. Então, hoje nós temos, nós administrávamos 3 planos de saúde, com esses novos planos essenciais, agora administramos o dobro, são 6 planos de saúde. Mas também em 2023, então, nós sentamos para discutir o que pensávamos das Celos para um novo ciclo, e no que definimos um planejamento estratégico que trouxe por tema, que trouxe por bojo, assim, por escopo, o lema respeito ao legado, pensando no futuro. Então, é uma Celos que, obviamente, respeita tudo o que já foi construído nessa longa história de mais de 50 anos, mas que pensa numa entidade para o futuro. Então, isso se projeta para um ciclo de 24 a 26. Então, por que 24 é tão importante? Porque é nesse ano de 2024 que nós encerramos o nosso primeiro ano do novo ciclo da Celos. Então, aí nós temos algumas novidades que aconteceram durante o ano e temos alguns resultados que são bastante relevantes e que nós vamos estar discutindo um pouquinho aqui ao longo desse podcast. Maravilha. Uma pergunta agora eu faço para o diretor Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Posso dizer que sustentabilidade financeira é o nosso pilar, né? O pilar para em 2024 e é essencial também agora em 2025. Como a área administrativa ela garante essa visão apresentada pelo presidente e como ela se torna realidade em 2025, diante dos resultados de 2024? Gilmar, tudo bem, presidente? Estamos aqui às ordens. Historicamente, as pessoas procuram a enxergar as Celos sob o ponto de vista de investimentos e de operação do sistema de saúde. Porque as duas principais cláusulas dos acordos coletivos da patrocinadora e também dos próprios empregados da Celos estão vinculados ao direito previdenciário, que vem de 73/74, e a terceirização da gestão da saúde da Celesc para a Celos em 86. Mas há uma parte administrativa intermediária importante para que você dê condições para que a atividade fim trabalhe. Então, toda a parte contábil, administrativa que você acabou de tocar, a parte de tecnologia da informação, são fatores fundamentais para que as pessoas possam operar o negócio, tanto da saúde quanto da previdência. E nós tentamos, desde o início do trabalho, absolutamente sem dizer que o que passou por nós não estava sendo feito de forma adequada, muito pelo contrário, nossa intenção é sempre melhorar aquilo que está posto, tratar os recursos da Celos com a máxima austeridade possível, tentando superar os desafios que o Conselho da Celos nos traz, sob o ponto de vista da geração de receita versus o limite de despesas por operação do negócio. Na medida em que a gente consegue fazer isso, a gente vai ampliando cada vez mais o nosso plano de gestão administrativa, que é o PGA, tornando a Celos cada vez mais capaz de garantir o gerenciamento dos benefícios no longo prazo. Eu acho que isso é importante que você tocou, né, Gilmar? O presidente também fala bastante isso nas nossas conversas,
com as nossas partes selecionadas. Dentro das células, nada é feito sem a ótica da preservação atuarial. O que é isso? As discussões de longo prazo. Então, não cabe eu fazer uma discussão de gestão administrativa pensando esse exercício, este ano, para o ano que vem, considerando que o meu mandato, ou o mandato diverso de quem quer que seja, tem um prazo determinado. Nós temos a responsabilidade de calcular tudo na linha do tempo para que a gente possa ter benefícios previdenciários e assistenciais que estejam garantidos sobre a gestão da própria células, sem forçar num futuro, nem que seja não tão próximo, mas talvez de médio prazo, a necessidade de uma transferência de gerenciamento, porque a células não pensou atuarialmente para poder garantir as receitas de longo prazo. Então, hoje a células ela tem consolidado uma atuação muito diligente na parte administrativa. Nós temos, inclusive, chegado a valores no plano de gestão administrativa para poder imaginar com o nosso ganho de eficiência poder reduzir a taxa de administração dos investimentos na saúde, a própria taxa de administração da operação da saúde, para que a gente possa utilizar a rentabilidade desse bolo que nós temos de capital, ou seja, do nosso patrimônio, para poder gerar mais resultados para os participantes, mas sem perder a responsabilidade de ter uma salvaguarda de recurso para fazer a gestão das células no longo prazo. Maravilha. Agora tem uma dúvida, presidente Vécio. 2024 foi um ano marcante porque a células sempre buscou a proximidade com o participante. Verificamos, então, teve mudanças, encontros, prestação de contas e até uma nova identidade visual. Qual o impacto que tem essas ações diante do nosso beneficiário? E para a entidade, qual é o resultado que nós obtemos com essa proximidade? Em 2024, nós já podemos atuar em algumas ações que, por exemplo, fomos com o Celos Atende a vários locais do estado para se aproximar mais do participante. Mas, como eu disse, quando a gente define um planejamento estratégico de forma que a gente quer se aproximar mais, a gente tem que mostrar para o participante, mandar um recado do que está mudando. Então, foi por isso que no ano passado, e até falando um pouquinho disso que o Leandro trouxe, de mostrar a Celos como uma entidade autônoma que tem condições e expertise para gerir os recursos, a gente resolveu implementar uma nova identidade visual que demonstra esse novo momento, um momento mais moderno, um momento de proximidade, enfim, e que dialogue melhor com nossos participantes. Ainda em 2024, não só a identidade visual foi alterada, como em conjunto nós relançamos o que era denominado o Plano Celos Família, que era um plano instituído, de previdência. Ele tinha sido lançado na metade de 2022 e estava tendo um desempenho abaixo do esperado, do que nós tínhamos planejado. Então, nós relançamos esse plano ao final de 2024, junto com a nova identidade visual da Celos, com uma nova nomenclatura agora, é o Celos Prev Mais. E, inclusive, a gente tem feito uma ampla divulgação no estado todo, e o pessoal do Celos Atende tem nos ajudado com isso, nas percorridas que fazem nas regionais, no sentido de trazer mais recursos para o plano. E a gente sabe que desde o final do ano passado até agora, o resultado do plano mais que dobrou, Gil? A gente tem trabalhado nisso, porque essa nova identidade visual, essa pegada comercial diferente, essa proximidade com o nosso participante, tem feito com que tenha gerado mais confiança, mais credibilidade junto a todos os envolvidos, e a gente tem conseguido fomentar o plano dessa forma. Então, essa também foi uma das novidades que tivemos durante o ano de 2024. Gilmar, só para contribuindo com o que o presidente falou, quando os participantes, vocês que estão nos assistindo, ativos e aposentados, forem entrar no site da Previ, consultar os dados da Celos, lá tem uma página de consulta chamada Consulta Cidadão, em que você consegue consultar pormenorizadas as informações de quem quer que você queira, quaisquer fundações que você queira, vai estar como uma das nossas patrocinadoras / instituidora, a Abrap. E vai estar por quê? Que o presidente acabou de comentar, através da nossa relação com a Associação Brasileira de Previdência Privada, que nós conseguimos rebatizar os Celos Família para Celos Prev, e a partir daí a gente não ficou limitado aos nossos familiares diretos. Então, hoje, quando a gente fala de aumentar patrimônio Celos Prev, a gente busca, para além dos nossos parentes, indicações para que a gente possa trazer o máximo de pessoas, empresas, CPFs, CNPJs, para aumentar o nosso patrimônio. E como a gente não trabalha prevendo lucro, Gilmar? Quanto maior o nosso patrimônio,
maior a escala da nossa operação e menor a taxa de administração coletiva. Então, essa é um pouco nossa intenção. Né? Isso até para destacar, realmente não, o Celos Família não simplesmente se transformou no Celos Prev Mais, houve uma mudança de escopo, né, diretor? E com o Celos Prev Mais, na verdade, nós conseguimos transformar um plano da Celos num plano aberto. Então, hoje, qualquer pessoa pode ter um plano de previdência junto à Celos, que é uma entidade com expertise de administração de planos de previdência de mais de 5 décadas. Maravilha. Então, nós temos aqui 2024, o qual a Celos visou muito nessa proximidade com os participantes por meio de várias ações, inclusive com uma nova identidade visual. Mas quando a gente faz essa projeção, aproxima-se do participante, vem uma busca constante, diretor Leandro, que é o resultado, patrimônio, resultados de investimentos. Como que esses números afetam a estratégia institucional da Celos? Qual é o objetivo que a Celos tem realmente com esses números? Já tem algo já pré-lançado? Como é que foi 2024? Então, assim, Gilmar, o presidente comentou, né, o Ives comentou que nós começamos esse trabalho em 2023. Cada qual num tempo, eu acabei assumindo em fevereiro, o presidente acabou chegando em maio e a gente tem acompanhado esse processo evolutivo da gestão do Paulo César que nos precedeu. Então, quando a gente olha para 23 e 24, a gente vê que o nosso patrimônio dos planos administrado pela Celos cresceu aproximadamente 600 milhões de reais. Foram 16% nesse período. Então, a gente conseguiu dar mais robustez ao patrimônio da Celos. Quando a gente fala em patrimônio da Celos, geralmente a gente vincula-se ao plano previdenciário. Os nossos planos de previdência estão indo bem. Nós superamos, no acumulado desses anos, de 23 e 24, resultados maiores do que as metas impostas para a gente. Então, nós temos mês após mês atualizado esse painel e temos visto que nós permanecemos à frente das expectativas dos participantes. A nossa tendência e preocupação é sempre fazer melhor, vai fazer cada vez melhor para aumentar cada vez mais o patrimônio. Quando eu tenho um patrimônio maior, quando eu tenho uma boa rentabilidade, quando eu tenho um ganho de escala nos fundos, eu começo a pensar outras coisas que são colaterais a isso. Acho que nem colaterais, acho que são nossos objetivos, né? Então, veja, quando eu tenho um patrimônio maior, eu tenho um patrimônio de gestão administrativa maior por conta da eficiência do trabalho que nós estamos fazendo. Logo, se eu conseguir ter um patrimônio administrativo que seja suficiente para, pela própria rentabilidade, gerar recursos para garantir a gestão das Celos no longo prazo, eu posso discutir reduzir taxa de administração. Reduzindo taxa de administração, eu tenho um resultado da rentabilidade maior para o participante. Então, porque a taxa de administração, como a gente usa, não é mais taxa de carregamento que a gente viu o desconto da folha, agora a taxa de administração que abate a rentabilidade, quanto menor a taxa de administração, maior o resultado. Então, ganhando patrimônio, a gente ganha segurança na gestão dos recursos e ganha mais dinheiro, mais resultado na conta dos participantes. De forma assim, bem objetiva, se nós só atingirmos as metas até o final da existência da Celos, nós temos um desafio muito grande, que é o desafio da longevidade. Então, as pessoas se aposentam com uma expectativa de vida e estão vivendo mais, ainda bem. Ninguém aqui está querendo pensar nada do contrário disso, ainda bem. Mas para a gente capturar esses ganhos de longevidade ou de mais idade das pessoas, nós temos que superar as metas para poder ir comprando essa tábua de mortalidade que a Previdência trata, porque nós somos um plano de capitalização, no final das contas. E aí, quando a gente olha para a saúde, a gente tem um desafio que foge um pouco da gestão, que é o desafio do nível de utilização do plano. Na saúde, nós temos uma resolução, que eu até anotei o número aqui, 564 de 2022, que prevê, que atualiza as regras do estudo atuarial dos planos de saúde. Então, nós somos obrigados, assim como todas as fundações que operam saúde, a fazer um estudo atuarial para saber quantas mensalidades a gente tem que ter resguardada para um caso de algum problema na prestação de serviço de pagamento dos empregados dos beneficiários ou da patrocinadora. Então, nós, Elo Saúde e as demais pares aqui, trabalhamos com 6 mensalidades. Então, na medida em que eu tenho isso já guardado, que é esse trabalho que a gente tem feito, o nosso desafio é reduzir cada vez mais o plano de gestão assistencial para poder criar uma alternativa de receita para além do agravamento da tabela
de contribuição, porque isso impacta patrocinador e impacta o beneficiário. Por mais que você explique que os nossos reajustes do plano de saúde eles são abaixo da média de mercado, há uma preocupação com relação a isso e uma gestão muito importante sob o ponto de vista da conscientização de uso das pessoas. Mas, em linhas gerais, nós estamos dando a continuidade a um trabalho muito bem feito, que já veio do passado. Enfim, nós temos pessoas que passaram por aqui, fizeram um trabalho belíssimo nas células e nós estamos dando a nossa contribuição para tornar as células mais seguras sobre esse aspecto. Maravilha. Então, são vários desafios, tanto na previdência quanto na saúde, e desafios realmente complexos, né? Porém, nós temos uma missão que o presidente sempre fala, que é cuidar do presente pensando no futuro, construir um futuro seguro. E como a Cielo está se preparando diante desses desafios para construir essa nova visão para 2025, 2026? O diretor Leandro ele já abordou alguns aspectos dessa visão que a gente tem adotado, né? Num primeiro momento, assim, todas as ações que nós estamos tomando, elas visam um benefício para o participante a médio e longo prazo. Por exemplo, quando o diretor cita que nós estamos fazendo uma gestão ativa do fundo administrativo, no caso o PGA da entidade, que inclusive subiu quase 50% de 23 para 25, né, chegando aí a um fundo hoje de cerca de 90 milhões, e que com esse fundo, com a rentabilidade dele, nós vamos conseguir utilizar os recursos no orçamento da entidade, possibilitando a redução de taxa de administração. Isso é um benefício para o nosso participante de duas formas. Primeiro, obviamente, é descontado a menos dele, né, que é um benefício. E o outro é que, não descontando a taxa, você reverte isso em rentabilidade para o plano. Então, esse é um ponto. Na saúde, da mesma forma. Nós tivemos um reajuste, por exemplo, agora em 2025, é claro, a gente está falando aqui na prestação de 2024, mas em 2025 um reajuste um pouco maior, mas mesmo assim, todas as ações que nós temos internas são no sentido de auditorias, prestações de contas e reavaliação de custos, extensão de credenciamento no sentido de reduzir os custos. Por exemplo, para 2024, nós tivemos um incremento de custo assistencial na casa de 23%, entre 22% e 23%. Né? E mesmo assim o nosso reajuste deu 18%. Por quê? Isso aí é ganho de produtividade. A gente aumentou o número de credenciados, a gente fez mais auditorias, a gente, enfim, trabalhou melhor na gestão dos contratos para redução de preços e negociação com nossos fornecedores. Tudo isso reverte em benefício para os nossos participantes. Em 2025, por exemplo, o reajuste de 18%. É muito alto? Ele é alto, mas é como diz o diretor Leandro, é bem abaixo da média de mercado. Várias operadoras tiveram que ajustar, por exemplo, 33%, 34%, 38%. E nós estamos trabalhando para chegar a um ponto em que, no que depender de nós, o reajuste seja somente a inflação. Ótimo. Ainda focando nesses projetos, medidas e investimentos, diretor Leandro, o senhor poderia citar algum exemplo de algum investimento ou medida que foi essencial para manter-se a Celos sólida em 2024, diante também do futuro? Então, assim, vamos pensar assim de algumas formas. Sob o ponto de vista de estrutura de patrimônio, nós iniciamos um processo de controle de custos administrativos através de uma mudança de sede. A Celos, a gente quando comenta isso com o participante, principalmente mais novo, né? Não que a gente seja tão velho assim, mas principalmente mais novo, né? A gente costuma dizer que a Celos, fundada em 73, iniciando as operações em 74, ela operava dentro da Celesc. E um dos endereços da Celesc, a administração central, que não existia o prédio do Itacorubi, era ali no lado do CPDE, ali do Instituto Estadual de Educação, no lado do Tribunal de Contas. Então procurou-se um prédio onde os empregados da Celesc poderiam ir a pé nas células. Depois mudou a central lá para o Itacorubi, ficou mais difícil de ir a pé. Mas nós estamos no mesmo prédio desde 76, estávamos, né? Assim, duas iniciativas para redução de custo. Primeiro, nós trabalhávamos em 2 andares, no 6º e no 7º andar, e nós passamos a fortalecer e ampliar a clínica que nós abrimos com a marca Celos no 7º andar. É um processo importantíssimo para que a gente faça um controle preventivo e humanizado dos nossos participantes, visando a qualidade do atendimento a todos e todas, mas também um controle de custos, como o presidente falou. Ao fazer isso, ao tornar isso estratégico, no nosso planejamento estratégico, nós identificamos que a clínica não teria como expandir no 7º andar, concorrendo com nossos espaços de trabalhos internos, atendimento e também os setores administrativos. Então, a gente acabou migrando
a parte administrativa e atendimento para um outro endereço nosso do plano misto, muito próximo de onde a gente trabalhava ali, 600 metros para frente, para poder ter uma gestão de custos adequados, um prédio mais novo, que tem um custo administrativo menor, um nível de reforma menor, um nível de contratação menor e é um espaço menor. Nós somos para um espaço que é 64%, 65% o espaço que nós tínhamos antes. Então, nós estamos nos adaptando a trabalhar mais próximos uns dos outros, inclusive com um espaço em que tem um menor custo de manutenção. Paralelamente a isso, a gente consegue incorporar recursos no plano de gestão administrativa com um sexto andar, onde nós estávamos no Célia Conto da Alpha Centauri, que está indo à venda. E no sétimo andar, a gente consegue reforçar a clínica, né, para poder ter uma redução de custos também na saúde. Então, sob o ponto de vista estrutural, esses foram movimentos bastante importantes. Sobre o ponto de vista episódico, nós imaginávamos ali na Previdência e na área de investimentos que 2024 seria um ano difícil para resultado de investimento. Porque era um ano em que nós tínhamos a troca do presidente do Banco Central e nós tínhamos as eleições americanas. Então, nós tomamos uma decisão de modificar a política de investimento, passou por todas as áreas internas de compliance pela diretoria e pelo conselho, para aumentar o máximo que nós podíamos de mandato ou tipo de investimento para renda fixa, para fugir da volatilidade do mercado e dos riscos associados aos investimentos em bolsa. Então, quando a gente faz um movimento desse, a gente limita o potencial de ganhos, mas a gente assegura segurança para as pessoas. Na medida em que a gente tem um resultado quase próximo de 10%, entre 9,5% e 10% nos planos patrocinados, e a média das fundações do Brasil que não percorreram esse caminho, que mantiveram o mesmo nível de risco, incerteza ou volatilidade, tiveram uma performance aí 60% abaixo do que a gente fez. Então, no final das contas, não há de se falar sobre impacto dos resultados de 2024, mesmo que todo o setor fale. Então, é engraçado, às vezes o participante da sala fala, mas espera aí, eu vi uma notícia na imprensa ou na televisão que alguém denunciou para o TCU olhar o resultado dessa fundação federal ou outra, que por mais que não tenha um problema de risco de crédito, os resultados não apareceram. Bom, não apareceram porque a economia se explica nesse processo, né? E eu costumo dizer, até para encerrar essa parte, né, Gilmar, nas percorridas que a diretoria faz, que a ciência econômica ela tem dois pilares. É a teoria da escassez, não, se sobrasse dinheiro o tempo inteiro a gente não precisava se preocupar, e é a previsibilidade. Quanto melhor a gente acerta do que vai acontecer amanhã, mais rentabilidade nós temos. Então a gente fez movimentos para a rentabilidade de 2024 positiva e movimentos estruturais com a clínica, com a sede nova. E para complementar, né, diretor, durante 2024... apesar de um cenário de grande incerteza, a nossa performance foi próxima a 9,5%, né, em ambos os planos, o plano transitório e o plano misto que nós administramos, digamos assim, numa realidade em que a Bolsa de Valores do Brasil, por exemplo, performou 10,3% negativo. Né? Então, num cenário de incerteza e de volatilidade desse, qualquer 1% a mais é realmente um excelente resultado. E quando a gente pega a média do setor que performou cerca de 5%, né, com esse mix entre renda fixa e alguma coisa em renda variável, nós chegarmos acima de 9%, realmente foi um resultado muito bom e em linha, mais uma vez, com a meta atuarial que a gente tem, digamos assim, contratada com ambos os planos. Ótimo. Dois assuntos ainda que eu fiquei com dúvida, de ambos os diretores. Foi comentado realmente dessa sede. Essa sede, então, vem com o objetivo de redução de custo. Mas, oficialmente, de onde saiu esse dinheiro? Existe custo, na verdade, para o beneficiário quanto a essa mudança de sede? Pode explicar um pouquinho para nós como é que foi essa alteração? Da onde saiu o orçamento? Primeiro, com relação ao orçamento, né? A entidade ela tem um orçamento aprovado anualmente pelo nosso Conselho Deliberativo, que tem representantes tanto dos participantes quanto da patrocinadora. E o nosso orçamento de 23 para 24 e de 24 agora para 25, ele não sofreu variação maior do que a inflação. Então, na verdade, ou seja, nós só tivemos o valor atualizado. Como nós conseguimos fazer uma sede nova? Melhorando a nossa estrutura de custos. Então, nós tivemos que nos adaptar internamente, melhorar a estrutura de custos para poder fazer a reforma e levar todo mundo para uma sede nova. Porque gera até um contrassenso. As pessoas dizem, mas vocês estão gastando com a sede nova. Como eu disse, a gente não teve aumento do orçamento e, ao mesmo tempo, o nosso fundo administrativo, o nosso PGA, ele sofreu uma variação de quase 50% nesses mesmos 2 anos.
né? Então, assim, demonstra não que a gente está agindo de maneira displicente com os recursos que estão sob nossa responsabilidade, mas pelo contrário, a gente tem austeridade na formação e na administração dos nossos custos e, como disse, a sede nova em si, ela não vem como um gasto desnecessário, ela vem como mais um recurso para trazer um ajuste de custos dentro da fundação, reduzindo custos administrativos e permitindo que a gente amplie as questões de saúde, que também trarão resultado para os planos de saúde, potencializando eventual redução de repasses ao longo dos anos. Assim, o universo acho que foi muito bem, assim, né, muito polido, enfim, mas que assim, ó, todas as decisões que o Conselho Deliberativo toma para o controle de receita e despesas da entidade são públicas. Então, nós não teríamos como tirar um recurso que estava arquivado ou posicionado no nosso plano de gestão administrativa sem uma autorização do Conselho. Então, isso não aconteceu. O que nós fizemos foi reduzir as despesas correntes e aumentar as receitas correntes para que a gente gerasse um superávit nas nossos controles de despesas e receitas anuais para dentro disso fazer a mudança. Então, assim, não há de se falar que a gente fez qualquer coisa diferente disso. E quando a gente imagina um local de trabalho, a gente pensa num local de trabalho confortável e ergonômico, mas sem excesso. Hoje nós tomamos uma decisão que quando o participante chega na sede nova, eu falo, peraí, vocês devem estar trabalhando num lugar muito maior, porque o atendimento está maior, porque as áreas de acesso estão maior. Aí a gente explica ao participante que no espaço que os 3 diretores estão hoje, cabia um diretor na outra sede. Absolutamente desnecessário. Não porque os diretores do passado fizeram alguma coisa errada, mas porque era uma realidade conceitual e estrutural dos anos 70 e 80 de grandes salas, cada sala com banheiro, e assim um troço que dava para dançar um baile em cada lugar. E a gente acabou modernizando porque fazia sentido. Hoje os empregados se enxergam lado a lado nos locais de trabalho, convivem, almoçam na mesma copa e interagem conosco com uma sinergia muito mais positiva. Isso é o futuro para todas as empresas. Então, o que nós plantamos hoje sendo mais eficiente no corrente, a gente estruturou uma série de células para ter menos custos administrativos, como falei, um lugar 65% base do que a gente tinha antes, para o futuro. Lembrando, né? De novo, voltando à lógica, né? Não há de se discutir receita e despesa de um fundo de pensão no exercício corrente. Eu não posso, nem legalmente e nem administrativamente, pegar o estoque do nosso plano de gestão administrativo e zerar ele dentro do exercício, porque como a taxa de administração por lei é limitada até 1%, nós estamos em 0,7%, vamos diminuir, e ela é função do tamanho, do volume do meu patrimônio, se eu não for diligente, vai chegar um momento que eu não vou ter percentual de taxa de administração suficiente para poder recompor a receita corrente para poder fazer a gestão do benefício. Isso é matemático, né? Então, como o presidente falou, assim, nós estamos sendo muito responsáveis e nós não estamos afeitos às críticas que não são construtivas, porque isso a gente vai passar, tá, Gilmar? Isso a gente vai passar, vocês como empregado passam sobre as decisões que a gente toma, mas a gente tem que ter coragem para fazer o que precisa ser feito, né? E deixar aqui um pedacinho desse trabalho para quem efetivamente vai tocar os planos de previdência e de saúde para o futuro, que são os empregados. Nós vamos passar pelas células, mas os empregados vão ficar numa condição melhor de trabalho. Só repisando, então, e fazendo até digamos assim, uma reflexão, né? Na verdade, então, o nosso orçamento não aumentou para nós fazermos a sede nova. O nosso PGA, o nosso fundo administrativo, foi altamente rentabilizado nesse período, ou seja, nós não precisamos pegar recursos do fundo administrativo para fazer essa sede nova. E a nossa taxa de administração também não aumentou nesse período. Pelo contrário, esse movimento, provavelmente, né, eu digo provavelmente, mas nós estamos trabalhando com afinco nisso, vai possibilitar que nós façamos a diminuição da taxa de administração, que é um movimento que nunca ocorreu, né, desde 2015, que foi quando a taxa de administração passou a vigorar nas células. Ou seja, desde que em 2015 implantaram a taxa, abandonaram a taxa de carregamento, implantaram a taxa de administração, nunca foi diminuída a taxa. Não conseguiram esse movimento. Então, a gente teve que ter coragem para fazer um movimento diferente, pensar diferente, para eventualmente conseguir fazer esse movimento a partir do ano que vem ou aí nos próximos anos. Ótimo. E com todas essas alterações que ocorreram na parte administrativa, financeira, também resultou um grande, digamos, resultado para a saúde, porque teve então a clínica APS,
o qual vocês comentaram, e também uma excelente nota do IDSS, que gerou até uma premiação junto à Unidas. Então, vocês poderiam falar o que isso afeta, qual é a consequência dessa clínica e dessa excelente nota junto ao IDSS, junto aos nossos beneficiários do plano de saúde? Qual é o benefício que eles têm com isso? Com relação ao IDSS primeiro, né? O IDSS, a Celos foi premiada agora em 2025 pelo 3º ano consecutivo. E em 2025, referente ano base 2024, que até faz a referência à nossa prestação de contas, com a maior nota que nós já tivemos na pesquisa, ali, IDSS, os indicadores, né? E é interessante que nós já temos a prévia para o ano que vem e a nossa expectativa é que a nota vai ser ainda maior, né? Chegando, hoje nós já estamos entre as 12 e 13 ali, porque de 10 a 13, na verdade, porque algumas empatam na pontuação, melhores colocações do país no IDSS. Com a nota que nós estamos fazendo na prévia para o ano que vem, há uma grande chance de nós ficarmos entre as 6, 7 melhores do país. Então isso é extremamente relevante e reflete a qualidade com que a gente está prestando o serviço para o nosso beneficiário. Então é mais uma ação, né, mais uma adequação interna que nós estamos mexendo nos planos e trabalhando de forma a trazer benefício para o nosso beneficiário, nosso participante. E tu comentou... E quanto à clínica PS? E quanto à clínica, então, a questão da atenção primária em saúde, ela é uma tendência que não é só aqui, isso ocorre também na Europa, ocorre nos Estados Unidos, aqui tem acompanhado aí com alguns congressos, tem participado da Unidas, e outras entidades no país todo têm implementado iniciativas parecidas e que têm trazido resultado bastante significativo, né? Não só trazendo mais qualidade de vida para os beneficiários, porque faz um acompanhamento contínuo através do médico da família, algumas especialidades que são ofertadas, mas também em redução de custos para o plano. Então é ganha-ganha. Então a Celos já implantou a clínica APS de forma, digamos assim, um piloto lá em 2023, com um médico, né, uma médica, na verdade. A gente avaliou os resultados aí nos últimos 2 anos e entendemos que o modelo ele tinha possibilidade de nós fazermos uma ampliação e por isso, agora em 2025, né, em algo que começou a ser executado em 2024, a gente inaugurou a ampliação da clínica agora com 7 consultórios e oferecendo pelo menos 2 médicos da família e vamos ampliar aí. Estamos ainda estudando a maneira de fazer, mas com especialidades como cardiologia, ginecologia e psiquiatria. Nós temos ali, além dos médicos da família, também já atendem hoje psicólogas e nutricionistas, né? E nutricionistas. Então, assim, tudo isso ampliando o cuidado com o nosso participante. Então, além de ser benéfico para ele, porque traz mais qualidade de vida, também traz benefício para o plano através de redução de custos. Mas não é só isso. A nossa clínica PS ela inaugurou algo que, pelo que pudemos observar, é inédito no país, que é uma autogestão, montar uma clínica e fazer uma parceria com as demais autogestões. Qual é o diferencial da clínica APS da Celos hoje? É que além de atender os nossos beneficiários, nós já estamos com convênio atendendo beneficiários da SIM, que é ali os aposentados do antigo BESC, CODESC, enfim, e do BADESC, e também com a Elo Saúde, né, da ENGE, Eletrosul e da Casa Caresc, pessoal da EPAG e da SIDASC. No país existem iniciativas de que foi montado clínica que são compartilhadas entre várias, mas que não são de propriedade de uma. Nós temos ineditismo nessa iniciativa no sentido de que nós, Celos, montamos a clínica e estamos estendendo via termo de convênio com as demais autogestões que são associadas nossas na Associação de Autogestões de Santa Catarina, que é a ACASA. Ótimo. Gilmar, assim, quando você olha para a saúde, os números são grandes. A fatura mensal do plano de saúde é 20 milhões. Até por isso que no nosso cálculo atuarial, que é comum às demais, nós temos que ter 6 mensalidades do plano de saúde e isso acarreta 120 milhões de segurança. Então, quando a gente faz um investimento que impacta a qualidade, mas também impacta custo, administração de custo, a gente qualifica o atendimento, que a gente gasta melhor e a gente ganha muita escala. Então, você inaugurar uma clínica que possa ter um impacto de 10% do custo mensal da fundação, você tem um impacto numa economia de 2 milhões por mês. Então, assim, não há custo
que seja equivalente a esse custo evitado que não é repassado para o aumento de plano de mensalidade, da tabela, correção da tabela do plano, tanto para os empregados e aposentados, tanto para a patrocinadora, que tem a responsabilidade por acordo coletivo de ter a contraparte. E o projeto é tão positivo, né? O presidente da Unida esteve aqui participando da inauguração, enfim, tem um convênio com as demais fundações da casa, que nós imaginamos que, sendo um sucesso, tendo êxito em Florianópolis, a gente pode criar outros centros de colaboração no estado. Porque terão locais onde a gente vai ter uma demanda maior, mas terão locais em que a Pagre vai ter uma demanda maior. Assim, do BESC vai ter uma demanda maior. Enfim, a gente pode construir uma realidade diferente, mais próxima para os nossos participantes espalhados aí por todo o estado. Então, isso é bastante positivo. Uma dúvida ainda que eu tenho. Foi comentado já sobre reajuste. O reajuste das Celos foi um dos menores comparados com a média de mercado. Como que a Celos conseguiu isso, manter abaixo? Assim, quando a gente fala assim, sobre reajuste, a gente tem que imaginar que isso é chancelado por uma consultoria atuarial externa, que precisa fazer a apuração dos cálculos, e anualmente a gente é fiscalizado não só pela ANS, como também pela patrocinadora Celesc. Quando você faz um reajuste, você cria um diagnóstico em duas dimensões. No primeiro, você faz aquilo que o Ivésio falou um pouco antes. Eu fui mais ou menos eficiente na comparação com os anos anteriores, de 24 para 23. Então, sobre esse aspecto, a gente redistribui ou separa os principais tipos de utilização para saber se eu pontualmente fui mais ou menos eficiente. Se eu fui mais ou menos eficiente na gestão das consultas, dos exames, dos internamentos, das internações, das terapias simples, que é tratamento de autismo, terapias complexas, que é oncológica. Então, a gente faz esse processo e enxerga. E neste processo de eficiência, a gente enxerga que as células, no comparativo de um ano para o outro, principalmente por conta dos convênios com as redes diretas, em que a gente tem um pouco mais de gestão, inclusive nos processos que tem um custo mais elevado, como internação, nós somos 6% mais eficientes. Então, como o nosso contrato ele prevê reajuste mínimo de inflação, nós teríamos já repassado esse ano. Só que o segundo momento é observar qual que é o volume de utilização. A gente chama de frequência, mas é quanto que as pessoas estão usando por cada tipo de procedimento. Então, nesse aspecto, como o Ivésio também já bem falou, nós tivemos um crescimento médio de 23%. Então, nós compensamos uma parte do reajuste com a nossa eficiência. E nós fizemos um outro movimento que nós poderíamos ter impactado esse ano, mas o nosso Conselho Deliberativo, por maioria, imaginou que deve ser impactado no exercício seguinte, que é enxergar, dentro do nosso plano de gestão assistencial, das sobras e eficiências passadas, qual o percentual de impacto e de recomposição que tinha o nosso plano, maior plano, que é o plano Celo Saúde, que era o mais impactado pela utilização, e fazer uma transferência desses valores para esse plano. Quando eu tiro os recursos do CNPJ Celo Saúde e passo para o CNPJ Plano Celo Saúde, eu consigo utilizar a rentabilidade desse fundo como forma de receita para contribuir com o reajuste da tabela. Então, uma ação que nós tomamos esse ano, que as pessoas não viram o impacto ainda nesse exercício, de novo, nós achávamos que podia, mas houve uma discussão no nosso conselho que preferiu fazer o movimento e esperar o impacto para o exercício futuro, de uma forma também bastante pioneira, tomar uma decisão administrativa para preparar hoje a contenção do impacto dos reajustes futuros. As pessoas às vezes não fizeram nada disso, não. Não só os nossos trabalhadores foram mais eficientes, como a gente imaginou medidas alternativas para criar outras fontes de receita para que o reajuste seja menor no futuro. Ou seja, nós tivemos a ampliação então do Fundo Administrativo de Previdência, mas também na saúde, como está citando o diretor, a gente teve um movimento do fundo que aí é permitido na saúde, porque existem discussões sobre como pode movimentar o fundo ou não na Previdência, mas falando especificamente da saúde, nós tínhamos um fundo administrativo da entidade Celos e um fundo assistencial que é para o plano. A gente conseguiu fazer um movimento que incorporou, vamos dizer assim, esse fundo assistencial do Plano Celo Saúde vai permitir no futuro com que se utilize eventualmente a rentabilidade para abater esses reajustes. Mas sendo um pouquinho mais específico no que foi feito, Gil, em relação para que não fosse um reajuste ainda maior do que ocorreu,
Nós começamos com iniciativas já em 2023 com a contratação de 3 enfermeiras que passaram a trabalhar internamente nas células no processo de auditoria de contas. E somente no primeiro ano nós identificamos um ganho de cerca de 4 milhões de reais, tá, em glosa de valores de fornecedores que vinham. São discussões que as enfermeiras acabam fazendo com os prestadores de serviço. Às vezes é uma pinça que não precisa utilizar num procedimento, às vezes enfim, quantidade de material, lá principalmente material que é utilizado, quantidade de horas, e tudo isso, assim, quando tem alguém olhando com mais afinco, a gente vai reduzindo, e no volume anual foi cerca de 4 milhões em 23 e em 24 cerca de 5 milhões. Além da iniciativa da auditoria médica da enfermagem, nós também temos uma empresa contratada que é a Low Cost Onco, que fez isso somente na parte oncológica, e também na parte oncológica em 24 a gente teve aí um custo evitado de cerca de 1,5 milhão de reais. Então tudo isso soma, né, esses custos evitados de forma a reduzir o valor que é repassado nas mensalidades do ano seguinte. Ou seja, se não fossem essas ações da diretoria durante 23 e 24, o reajuste que ocorreu esse ano não seria 18%, poderia ser 23%, 24%, 25%, 26%. E nós não só fizemos isso nos anos anteriores, mas a gente continua um processo que entrou de maneira contínua nas células, então a gente está fazendo auditoria em tempo de forma contínua, né? E na oncologia da mesma forma, agora estamos estudando outras formas de maneira a melhorar ainda mais nossa estrutura de custos na saúde. Maravilha. Então, podemos dizer realmente que a eficiência, a fiscalização ou a contínua qualidade no serviço de saúde é que permite realmente essa redução no reajuste dos planos. Tudo que a gente falou aqui é muito bom, muito bacana. Mas a gente só concretiza isso se os nossos empregados pegarem juntos e fizerem as coisas acontecer. Então, assim, a gente se esforça muito entre nós, concorda, discorda, mas chega sempre num ponto comum de coletar as melhores ideias dos profissionais que conhecem efetivamente a área de negócio para poder tomar as melhores decisões, para poder oportunizar as pessoas a fazerem. Mas as coisas acontecem porque o nosso pessoal é muito engajado e muito competente, né? A gente começa a conversar sobre a saúde, a gente acaba enxergando que nós temos, por exemplo, em média 27 para 28 mil autorizações por mês. Isso não é pouco, cara. Mas tem uma parte automatizada, tá bom, mas quase 6 mil entre autorizações médicas odontológicas precisam de intervenção manual com a nossa equipe, cara. E aí, quando a gente tem um revés na saúde, quando a gente glosa, como o presidente falou, 150, 170, 180 procedimentos que impactam o participante, isso tem uma dor no participante que está tentando utilizar aquele procedimento, mas é um procedimento em que, dentro desse olhar de autogestão, onde a gente tem que gerar receita para cobrir as nossas despesas e precisa respeitar aquilo que a ANS prevê para poder gerar despesa, porque todos são solidários no pagamento, a gente tem que ser cada vez mais crítico e eficiente nisso. Só que ser eficiente é pensar bem e fazer bem e com muito pragmatismo. Então, nosso pessoal da saúde, assim, tanto os que idealizaram o olhar da clínica, quanto os que todo dia trabalham buscando credenciamento e fazendo autorizações, estão de parabéns, assim. É por isso que nós ganhamos o CTSS, pô. Realmente são números assustadores, até saber que essa quantidade de autorização praticamente é um por cada participante, no total de 23 mil. Somos quase 24 mil beneficiários, então você imagina, grosso modo, cada beneficiário tem quase 6 consultas por ano, mas nós temos 600 mil exames por ano. Então, nem todos entram nessa escala, mas se você começa a trabalhar no cruzamento de consulta, exames e cirurgias, é bastante coisa. É número. E essa mesma qualidade na parte de saúde, a gente também vivenciou em 2024, com o resultado dos planos nossos, né? Todos os planos. O presidente falou muito bem do Preve Mais, mas no plano misto, a gente também teve um resultado bem satisfatório, acima da média do mercado, né? Qual foi a estratégia tomada para ter feito isso? Você imagina, Gilmar, as pessoas acabam tendo um pouco de preocupação de como é que as coisas acontecem na área de investimento, né? E quando a gente chega, a gente se preocupa muito com isso. Tanto que nós estamos correndo atrás, pela liderança do presidente, da certificação de riscos, né? Do seu ponto de vista de todos os processos. 31 mil. E acho que a área de investimento também. Mas, veja, a nossa equipe de investimento, ela é uma equipe de 10 anos de Cellos. Nós não temos mais ninguém na Cellos com mais de 10 anos.
todo mundo está ali de 14, 15 para frente, mas são todos profissionais que passaram por um processo de concorrência pública para estar ali, todos altamente credenciados. Então, nós somos poucos, mas trabalhamos bastante. E trabalhamos para o bem das células, não para o bem de grupos específicos de pessoas individualizadas. Então, nós vamos sempre tomar a melhor decisão de retorno com base naquilo que tem de rentabilidade no participante. Então, quando a gente toma uma decisão de concentrar investimentos em renda fixa, a gente é, por óbvio, pressionado no mercado, porque nós temos uma série de gestores que estão disputando o recurso, porque a Selic, quando fica alta para todo mundo. Então, o entendimento é, puxa, mas como é que a gente opera nesse mercado? A gente opera com honestidade, com responsabilidade e com foco naquilo que é melhor para Celos. Então, o conservadorismo nesse processo, o não arriscar para ganhar 11, mas assegurar que vai ganhar quase 10, permitiu que a gente não ficasse na média de 5%. Maravilha. É um pouco isso. Perfeito. E 2024 também foi uma evidência, e gostaria de saber da opinião de vocês, que me contasse o segredo, que superou, na verdade, a receita mediante as despesas previstas. Qual foi o segredo para obter esse resultado? Em relação nos planos de saúde, né? Nos planos de saúde, basicamente, foi um pouco de tudo que a gente já relatou, né? Primeiro, a gente aplicou um reajuste em 2024, foi 12%, cerca de 12%. Entre 12 e 16, né? Foram diferentes entre os planos. Cerca de 12%, que foi, né, digamos assim, era o resultado atuarial justo, né? Que era obrigado éramos obrigados a aplicar para recompor o plano. Esse é um ponto. Outro ponto foi atuar com as auditorias, como eu falei. Nós entramos com auditorias, entramos com processos de redução de custos, e isso permitiu o superávit em 2024, salvo engano, cerca de 10 milhões. Né? Porque é a maneira responsável, como o diretor Leandro falou, da gente atuar e de garantir um plano que seja sustentável a longo prazo para todo mundo, né? Especialmente na saúde. E 2025 não é diferente. Como eu disse, foi 18, aí foi maior do que 2024, mas poderia ser muito maior. Ainda foi 18, e nós agora temos um fundo assistencial que está recomposto e temos uma perspectiva melhor para os anos futuros. Para a Previdência, Gilmar, que chama a atenção, é que assim, primeiro que a gente calcula o 0,7 como taxa de administração considerando um resultado previsto, com base na movimentação de mercado e da política de investimento que a gente aprova, vinculado a um estudo, uma sigla econômica, a LM, que a gente imagina mais ou menos quanto de resultado a gente vai ter no ano seguinte, e a gente foi melhor nisso, para gerar mais receita. Então, o múltiplo de 0,7 foi sobre uma base maior. E nós modificamos a política de empréstimo, ampliando o prazo de empréstimo. Como a taxa de administração ela é função do prazo do empréstimo, nós conseguimos incorporar uma receita adicional nesse processo, a ponto de nós iniciarmos agora, paralelamente com a discussão atuarial da taxa de administração das Celos, iniciar a discussão da taxa de administração da carteira de empréstimo e a nossa outra despesa de empréstimo, que é o nosso fundo de cota de quitação, para poder buscar um custo menor de operacionalização de empréstimo. Mas isso também impactou receita, porque quando você faz um empréstimo, você imagina que uma fatia desse empréstimo ele é custeado para pagar o salário do técnico que fez o empréstimo ao longo do empréstimo. Então, se um empréstimo passa a ser 10 anos, não é mais 5, né? Então, acaba sendo maior. Mas, assim, a gente já está equalizando isso também foi um gatilho importante. Isso ocorreu em 24 e foi uma ação da diretoria de forma a dar mais acesso ao crédito para os participantes, né? E teve um resultado tão positivo na questão de distribuição de crédito que a nossa carteira de empréstimo aumentou cerca de 25%, né? Durante 2024. Né? Saímos de 85 milhões, mais ou menos, né? 90 milhões. Hoje estamos com quase 130 milhões. Né? Quase 130. Então, assim, foi um resultado bastante significativo, digamos assim, injetando dinheiro na economia através dos nossos participantes. Então, um resultado também extremamente positivo. Aí você pega uma Selic 15% ao ano, Gilmar, para pegar no banco, e a gente tem uma taxa que é 0,6 ao mês, a diferença é bem significativa. Uma coisa também que a gente acompanha frequentemente nos canais de comunicação das Celos, juntamente com a imprensa, é a representatividade das Celos junto aos demais órgãos, né? Então, vocês poderiam citar para nós qual é a repercussão, qual é a consequência que isso tem ao participante? Podemos citar, por exemplo, Unidas, a SCPREV, a Casa, a ANAPAR, né? Então, são várias entidades ao qual as Celos trabalham em conjunto.
Qual é o papel dessas atividades das células em manter das células e que se beneficia o participante e também da solidez à entidade? O Gilmar, o presidente vai falar depois, mas assim, ó, de forma bem objetiva. Nós vivemos um setor regulado, tanto na Previdência quanto na saúde. E individualmente nós temos muita dificuldade de fazer movimentos grandes o suficiente para mudar a realidade da regulação ou da legislação para que seja mais assertiva, para que seja melhor para o patrocinador e para os participantes. E para defender, proteger modificações que viriam para prejudicar as pessoas. Então, sob o ponto de vista da Previdência, depois o presidente pode falar um pouquinho mais da casa e das questões vinculadas à saúde, estar na ANAPAR nos permite ter voz no debate nacional e contribuir tecnicamente e politicamente para a preservação de algumas coisas importantes. A ANAPAR, assim como a ABRAP, foram fundamentais na reforma tributária que viria para taxar os planos de previdência e reduziriam drasticamente os benefícios. Haviam expectativas de redução de 20% de benefício na reforma tributária. Então, nós conseguimos atuar nesse processo. Trabalhamos, inclusive, com a lógica do crédito ao trabalhador, política de crédito aprovada pelo governo federal, a exclusão dos fundos de previdência nesse processo, porque inviabilizaria a manutenção da carteira de empréstimo para os participantes ativos. Então, fizemos esse trabalho. Agora estamos trabalhando já junto à Previc para a rediscussão da regra de solvência das fundações, porque os nossos equacionamentos, eles não são financeiros. Nós temos 4 bilhões de patrimônio, só que nós temos um equacionamento contábil econômico sobre uma fotografia tirada sobre um determinado tempo, em que a Previc é extremamente austera para que não haja transferência de riqueza. Mas será que a austeridade está no tamanho adequado? Será que não cabe fazer essa discussão com um pouquinho mais de tranquilidade? Ter a mesma austeridade para distribuir superávit como para gerar equacionamento? Essa é uma discussão bastante importante que nós também estamos fazendo. Então, estar junto com as associações é fundamental, tanto sob o ponto de vista da ABRAP, quanto sob o ponto de vista da ANAPAR, porque nos dá a possibilidade de ter voz e participar das discussões fundamentais para o setor no Brasil. E a Celos, ela tem se posicionado de forma a estar presente em todas essas discussões através das associações. Então, em Santa Catarina, por exemplo, a Celos faz parte da ASCPrev, que são as entidades de previdência privada do Estado, e hoje ocupando uma posição no Conselho Fiscal da entidade. Nós fazemos parte da ACASA, que é a Associação Catarinense de Autogestões em Saúde. Lá fazemos parte do Conselho Diretor, né? São 4 entidades, administram cerca de 60 mil vidas, então é bastante relevante. E juntos a gente consegue, inclusive, negociações e pleitos de maior relevância, porque favorece a todas as entidades. E em âmbito nacional, nós temos a ANAPAR, como já citou, representando os participantes, e temos a ABRAP, que é a associação de todas as entidades de previdência privada, e nós temos nos posicionado de maneira positiva com a ABRAP, tanto que na inauguração da nossa nova sede administrativa, o vice-presidente da ABRAP esteve presente, deu um discurso ali também, elogiando a iniciativa e falando que que o vice-presidente da ABRAP é lá da Séries, que é de Brasília, ele mesmo dizendo que está fazendo alterações lá na sede administrativa deles e ia copiar umas ideias para levar para lá. E com relação à Unidas, que é a Associação Nacional das Autogestões em Saúde, da mesma forma, nós inauguramos a nossa clínica APS, que na visão da Unidas é uma iniciativa pioneira, é uma iniciativa com certo ineditismo em âmbito nacional, e o presidente veio nos prestigiar na inauguração, também deu um discurso bastante motivador e incentivador no âmbito da inauguração, e nós temos mantido todos esses contatos de maneira a colocar as Celos em posições de destaque no debate e na condução dos assuntos relativos tanto à previdência complementar quanto à saúde suplementar no país todo. Aproveitando essas entidades ao qual vocês citaram, né, tanto Previdência quanto Saúde, a Celos é uma das poucas entidades em que, na verdade, tem 2 serviços distintos, Saúde e Previdência, né? Como é que vocês avaliam essa integração? Saúde, Previdência, comunicação e ainda mais administração, a parte administrativa. Como que vocês avaliam a Celos, uma entidade única, solidificada, com tantas vertentes diferenciadas? Qual é a percepção de vocês dessa integração e o que o participante sai como beneficiado nessa integração? Bom, a Celos tenta utilizar da melhor sinergia possível entre os 2 negócios. Então, nós temos várias áreas, por exemplo, que prestam serviço
para ambos os negócios, como a contabilidade, a parte administrativa, o atendimento, e isso faz com que tanto para o negócio da Previdência quanto para o negócio de saúde nós tenhamos redução de custos, porque os custos são compartilhados. Então, essa sinergia auxilia na redução de custos para ambos os negócios. Além disso, como ambos os negócios eles tratam muito da questão atuarial, a gente consegue desenvolver nas células uma certa mentalidade que tenta, digamos assim, beneficiar ambas as vertentes, né? Tanto administrando nossos planos de previdência quanto nossos planos de saúde. E eu vou dizer de forma mais simples, né, que nós somos guerreiros. Não é assim simples você conciliar isso, porque são ambos as vertentes com uma legislação muito complexa e um processo fiscalizatório de execução de informações, de disponibilização de informações que são assim enormes. Então assim a gente é constantemente fiscalizado, auditado e tem um trabalho em que a nossa atividade e-mail também dá show, como diz o presidente, que acaba fazendo e conhecendo muito de dois setores dispersos. Você, Gilmar, foi presidente, não, foi chefe do atendimento durante muito tempo. Sabe como o nosso atendente acaba ficando extremamente especializado porque ele atende as duas formas. E nós não temos esse olhar de que, olha, eu sou só previdência, eu sou só saúde. Todo mundo se ajuda. Então, assim, o presidente foi feliz em dizer a sinergia é fundamental para controle de custos, para proteção de dados via LGPD e para atender melhor o participante, porque ele entra nas células e sai esclarecido de todos os direitos que ele tem no acordo coletivo de trabalho vinculado à previdência e assistência. Mas é bastante custoso assim, a gente fazer esse trabalho e merece bastante destaque por isso. Não é regra geral. Talvez o Celesquiano ache que não, poxa, todas as fundações também operam saúde. Não é regra geral, justamente por conta dos desafios que a gente tem. Mas faz com muita vontade, com muito amor e acho que faz bem. Ótimo. Bom, já estamos chegando próximo ao fim, mas eu gostaria ainda de saber de ambos, né? O que os nossos participantes podem esperar das células em termos de inovação, transparência e confiança para os próximos anos? Quem é o primeiro? Eu costumo dizer, Gilmar, que quando a gente iniciou o processo de percorrida de prestação de contas, lá ainda entre 2003 e 2005, quando a gente iniciou um processo timidamente de comunicação com as pessoas, numa época em que a internet estava se consolidando e que a gente não tinha as redes sociais, nós fazíamos um trabalho muito mais voltado ao cumprimento de legislação, de princípios básicos de comunicação. Mas hoje a gente vive num momento em que a gente disputa a informação com outros atores vinculados a gente que nem sempre têm a mesma ética, o mesmo compromisso com a verdade que a gente. Então, eu acredito que a disputa pela comunicação é algo fundamental. E para melhorar a comunicação, você precisa ser cada vez mais qualificado em vários canais. Você tem que estar capaz de comunicar com um aposentado que tem dificuldade de acessar uma notícia no celular, mas você tem que ser rápido e ágil ao prestar resposta para os nossos participantes que esperam a resposta no celular. Então, a comunicação é um desafio importante e a gente tem investido muito nisso. E para além disso, acho que daí o Ivés pode contribuir até melhor do que eu, o uso de tecnologia e inovações nos processos operacionais vai qualificar o nosso trabalho. Você acaba não tendo um impacto na quantidade, não é esse o nosso objetivo, mas na qualidade, no foco dos trabalhos que a gente faz, né, Ivés? Não, é isso. Para falar do futuro, a gente já dá uma amostra do que fizemos nos últimos 2 anos e especialmente em 2024, como eu disse, primeiro ano do fechamento do nosso planejamento estratégico, que assim, nós lançamos novos planos de saúde, nós melhoramos a qualidade do IDSS, está mostrando qualidade, nós ampliamos o crédito para o nosso participante, nós ampliamos ambos os fundos, tanto administrativo quanto assistencial, enfim, temos uma nova clínica APS ampliada para os nossos participantes e montamos aí uma nova sede administrativa sem representar uma ampliação de custos, pelo contrário, visando então para o futuro o quê? Redução de taxa de administração, ampliação de acesso às questões de saúde e uma administração melhor dos nossos planos de previdência, que é um dos desafios que a gente tem, mas nós estamos trabalhando junto com a LM, política de investimentos e tudo mais, de forma que a gente tenha melhores rentabilidades, o melhor possível, de maneira não só a trazer os melhores resultados, mas sim conseguir, a médio e longo prazo, reduzir equacionamentos,
melhorando o resultado e deixando o nosso participante com benefício de maneira mais segura e mais tranquila. A visão que nós temos para a entidade está como nosso, digamos assim, propósito, nosso negócio, nossa missão, é trazer mais qualidade de vida e segurança para o participante beneficiário. E é nisso que nós temos trabalhado. Tudo o que nós fizemos nos últimos 2 anos tem isso como propósito. A gente está atuando, na verdade, para entregar o melhor para o participante beneficiário da Celos. Maravilha. Como a gente está chegando ao fim, quer deixar algum recado, algum assunto que não foi abordado? Eu acho que a gente não tocou, e eu queria tocar rapidamente, numa reestruturação que às vezes parece ser lateral e que não é, que é a reestruturação na assessoria de comunicação. Na conversa com os participantes, nós tivemos uma coragem de segmentar o atendimento ativo, o atendimento que recebe as demandas e investir em comunicação com pessoas do quadro próprio. Reduzir contrato terceiro e potencializar o trabalho de quem conhece o negócio para além dos meios de comunicação. Esse espaço que nós estamos tendo hoje aqui fala um pouco sobre isso. Então, além de tudo isso que nós comentamos aqui, o presidente falou muito bem, a gente tem que parabenizar a evolução da nossa comunicação e você faz parte disso. Então, fica aqui... Nós vamos continuar te fiscalizando, olhando para ver se melhora, mas tá bom. É bom que essa também é uma ação que faz parte da prestação de contas de 24, Sim. Porque em 2024 foi quando nós tivemos essa iniciativa de segmentar a parte de comunicação, de relações institucionais das Celos, e a gente entende que diversas iniciativas, até lideradas por ti, né, Gil, têm prestado um bom efeito junto aos participantes e também junto à patrocinadora e demais stakeholders que a gente tem. Então, tá de parabéns. Obrigado. E o Celos-Cast é mais um filho dessa, digamos assim, dessa iniciativa, dessa mudança que ocorreu em 24. Ótimo. Bom, então infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio, que foi fundamental justamente para a gente saber quais foram as ações tomadas em 2024, quais ações estão sendo tomadas em 2025, e ficamos ansiosos por toda essa proposta realmente de novos objetivos em 2026, e assim vai no novo planejamento estratégico, conforme já abordado. Então você que acompanhou ao nosso episódio até o fim, nós agradecemos a presença, mas se você tem ainda mais alguma pergunta, questionamento, você pode fazer diretamente por nossas redes sociais. Pode mandar pelo @fccelos ou através do e-mail podcast@celos.com.br. Agradecemos a presença de vocês, curta nossas redes sociais, acompanha esse episódio na íntegra, juntamente com outros episódios do nosso canal no YouTube, TV Celos. Mais uma vez, obrigado, diretor Leandro, obrigado, presidente Vécio, pela presença de vocês, e agradecemos a companhia de todos vocês também. Abraço, até mais.